Nas profundezas do ser humano existem sombras silenciosas, sabotadores internos que se infiltram como névoa ao entardecer. Essas sombras sussurram mentiras ao nosso coração, erguem muros na alma e gradualmente distorcem nossos sentimentos e nossa fé. A insegurança se veste de dúvidas sutis, enquanto o orgulho ergue fachadas de confiança excessiva. Ambas criam um vazio espiritual que só pode ser preenchido por Deus, em silêncio, muito antes de abrirmos a boca. Essas sombras moldam nossos pensamentos mais íntimos, perturbando a paz em nosso íntimo sem que percebamos. As dúvidas enfraquecem a nossa relação com o Espírito Santo, limitando nossa experiência, direcionamento e impedindo que alcancemos as promessas. E assim, essas inseguranças internas ganham terreno em nossa vida. É nessa tensão invisível entre orgulho e insegurança que a nossa história começa, preparando o terreno para uma transformação que vai muito além das nossas próprias forças. Maria e Clara são amigas de infância que cresceram compartilhando sonhos e segredos. Maria, mais velha e sempre extrovertida, brilhou na escola e no trabalho, convencida de que podia controlar seu destino. Clara, mais quieta e reservada, admirava Maria, mas carregava dentro de si uma vozinha inquieta que dizia: "Quando será a minha vez?" Numa tarde de sábado, ambas se encontram num restaurante iluminado por uma luz tênue. Maria comemora uma promoção importante no trabalho. Seus olhos brilham de orgulho enquanto narra os detalhes do projeto vencido. Clara sorri, mas por dentro sente o alfinete da inveja. Ela se lembra dos próprios esforços ignorados e do sussurro constante de que não era boa o bastante. Em resposta ao relato triunfante de Maria, Clara deixa escapar uma frase triste: "Estou feliz por você." De verdade, as palavras saem sem emoção, carregando a sombra da insegurança que a corrói. Maria percebe o tom frio na voz da amiga e franze a testa. "Clara, tudo bem?" Mas Clara, tomada pela mistura de vergonha e ressentimento, simplesmente balança a cabeça em silêncio. Na semana seguinte, o clima entre elas se torna tenso. Maria começa a agir de forma arrogante, quase sem perceber. Aceita elogios com um sorriso satisfeito e evita conversar sobre os projetos frustrados de Clara em seu coração. Maria não vê o orgulho que cresce. Ela se julga apenas agradecida e segura. Clara, por outro lado, se fecha. Num esforço para provar seu valor, ela se dedica a um novo projeto pessoal, tentando ofuscar o sucesso da amiga. Mesmo quando erra, Clara mantém o sorriso, escondendo as lágrimas da solidão e da dúvida. Certa noite, após um dia de trabalho frustrante, Clara caminha sozinha até uma igreja próxima. Sentada num banco de madeira gasta, ela estremece quando uma rajada fria invade o silêncio. Ali, no arrepio da noite, Clara derrama sua angústia em preces sussurradas, nem sempre entendendo as próprias palavras, pedindo força e deixando escapar que até os fortes sentem medo. Naquele instante, ela lembra das promessas de Deus. Claramente, ela percebe que não está sozinha. O desentendimento alcança o ápice numa manhã de sol fraco. Durante um passeio no parque, Maria, sem querer, menciona o quanto está desanimada com a fraqueza de um colega de trabalho que não encara desafios. Clara, que cresceu ouvindo comentários parecidos sobre si mesma, explode por dentro. Não é justo. Ela pensa: "Me sinto tão pequena aos olhos dos outros." As palavras de Maria soam como uma lâmina. "Clara, você sempre tão perfeitinha. Tem certeza de que não quer
tentar fazer algo grande, a acusação, mesmo sem intenção, fere fundo Clara. Ela reage abruptamente. Você nunca entende o que eu passo. O tom de voz de ambas se eleva. Num instante, a tensão explode. Maria sente-se injustiçada. Afinal, ela sequer perguntou por que Clara falhou no último projeto. Clara se tranca na culpa e na raiva por ser assim tão cobrada. O parque testemunha um breve confronto. Duas amigas, corpo a corpo na dor da incompreensão. Refletidas suas sombras que as deprimem dia a dia. Ninguém levanta a mão, mas ambas levantam barreiras. O dia parece ruir silencioso, enquanto aprendem que palavras podem cortar mais fundo do que punhais. Há um silêncio pesado após o encontro. Dias se passam e nenhuma condescendência em consertar a amizade abalada. Maria sente um vazio estranho, embora orgulhosa e confiante. A vitória no trabalho perdeu parte do brilho, porque não conseguiu compartilhar aquela alegria como antes. Clara vive no frio da insegurança extrema. A sombra da insegurança esta, cada dia mais tomando sua alma. Tem medo de estragar tudo se procurar a amiga. E, ao mesmo tempo, não consegue evitar pensar nas palavras de Maria. Ambas se sentem menores, cada qual lidando sozinha com as próprias sombras. Numa manhã cinzenta, Maria passa mal de verdade. Sofre um pequeno acidente em casa quando reagir com pressa e irritação a um problema comum. Derrama café sobre uma mesa e corta a mão sem querer ao limpar a bagunça. Assustada e frágil, percebe o quanto o orgulho a isolou. Sem pensar, ela pega o celular e digita: "Não sei por que fiz isso. Sempre tento resolver tudo sozinha." Encharcada de dor, Maria se senta no chão e chora, derrubada não por ninguém além de si mesma. Ao mesmo tempo, Clara relembra uma história que sua avó contava sobre como até os maiores guerreiros se ajoelham quando não conseguem mais caminhar. Numa coincidência do destino, Clara toma coragem e vai até a casa de Maria. Ela entra pois achou a porta aberta, e quando entra, Clara encontra Maria ainda no chão da sala, olhando para o nada. Sem palavras, Clara estende a mão e ajuda a amiga a se levantar. Maria, agora sem defesas, observa as mãos de Clara trêmulas. As duas saem juntas dali. Um silêncio que não era mais pesado, mas suave, como alívio de chuva. Sentadas no sofá, com curativos improvisados e café, elas começam a falar que guardaram durante dias. Maria, com a voz embargada, admite em lágrimas o orgulho que se transformou em amargura. "Sinto muito por ter falado daquele jeito. Eu não sabia lidar com minha felicidade." Clara, devolvendo o sorriso entre soluços, compartilha sua própria dor. "Eu senti medo. Acho que nunca sou suficiente. Desculpe ter me fechado." Naquele momento, ambas sentem a presença tênue do Espírito Santo. Deus as unia ali. Na conversa íntima, falam em tom baixo sobre fé e perdão, como quem lembra canções antigas. Lembram-se do princípio do Evangelho que Maria aprendera na infância. Não há temor no amor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. E percebem que o amor tem curado a inveja e a arrogância. As palavras de uma oração antiga misturam-se ao sorriso de reconciliação. Em vez de frases prontas, compartilham histórias sobre perdão e amor, com a sinceridade de quem se conhece desde sempre. O sol
ali fora, deixa de ser cinza. A luz cálida entra pela janela e banha as duas amigas com esperança renovada. A reconciliação verdadeira vai além de um pedido de desculpas. Ela marca o início de uma jornada silenciosa e profunda, onde o coração se dispõe a enxergar as sombras que por tanto tempo agiram disfarçadas de força ou de proteção. O orgulho se apresenta como autossuficiência, quando na verdade esconde o medo de ser visto como fraco. Já a insegurança veste o disfarce da humildade, mas por trás carrega a crença silenciosa de que não se é suficiente. Essas sombras não surgem de uma vez, elas se instalam aos poucos, influenciando reações, calando sentimentos e sabotando relações. O orgulho, quando nos domina, nos faz construir muros onde deveriam existir pontes. Faz com que confundamos valor com desempenho, amor com aprovação. A insegurança, por outro lado, nos faz esconder o que sentimos por medo de rejeição, silenciando a voz que Deus nos deu para expressar verdade, não perfeição. Quando essas duas sombras se encontram, surgem desencontros, mas quando são expostas à luz, elas perdem o poder de controlar. Existe uma voz mais profunda que atravessa as barreiras internas. Não é uma voz que condena, mas que convida. É a voz do Espírito Santo. Ele fala baixinho, mas com firmeza. Ele revela o que precisa ser transformado sem nos envergonhar. E aponta o caminho com amor. Em Provérbios 3, 5-6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O orgulho começa a ser vencido quando paramos de querer vencer tudo sozinhos. A insegurança enfraquece quando lembramos que somos amados sem precisar provar nada. O Espírito Santo nos convida a esse lugar de escuta, onde não reagimos por impulso, mas agimos guiados pela paz. É nesse espaço de pausa, de entrega e de fé que as sombras começam a ceder. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A verdade é que as sombras não desaparecem por completo, mas quando expostas à luz, deixam de enganar. Elas perdem o poder de ditar quem somos ou como devemos viver. A jornada espiritual é feita de reencontros com a nossa essência, com o outro e com Deus. E toda vez que o orgulho tentar gritar mais alto ou que a insegurança sussurrar mentiras ao coração, haverá uma palavra viva capaz de silenciar tudo, como diz João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que essa história nos lembre de que nenhuma sombra resiste à luz e que sempre haverá um novo começo quando escolhemos escutar com o coração aberto a voz de Deus que nos chama à liberdade.